Boa noite, Samuel. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Vamos lá. beleza. Então, hoje o tema que nós trouxemos aqui é sobre algumas questões de dados, informações, basicamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Uma coisa que chama atenção ao longo da humanidade é que a humanidade sempre reteve informação, obviamente sempre reteve dados. E o que é interessante é que aquele que dominava mais dados, né, mais informações e logo essas informações sendo transformadas em conhecimento, é que tinha o lugar de destaque, dominava outros povos e por aí vai. Um fato que quando você me falou desse tema que me veio à cabeça foi, por exemplo, uma das questões que dizem alguns historiadores portugueses, o fato de Portugal ter uma supremacia, né, em relação a outros países nas grandes navegações, lá a partir do século XVI, foi justamente o fato deles obterem e protegerem muito bem os dados, as informações das cartas náuticas, por exemplo. Alguns são até radicais em dizer que a grande escola de Sagres, né, que o nome do Dom Afonso, Dom Afonso Henrique, o Infante Dom Henrique, é interessante porque dizem que ele não era um lugar de estudo, dizem que era uma fachada onde eram produzidos muitos mapas alterados e mentirosos, e de certa forma para cair na mão dos ditos inimigos e desviá-los das rotas primordiais para ir para as Índias, por exemplo, né, na busca das especiarias. A informação, o dado, ele sempre foi muito querido e muito utilizado e ainda o é nas nossas atualidades, sempre será, porque aquele que domina a informação, né, falando de um senso comum, domina o cenário como um todo. O lado negativo, por exemplo, que a gente tem é justamente essas ideias de espionagem industrial ou os próprios dados pessoais nossos atualmente sendo escancarados com aplicativos chineses como o TikTok, aquele aplicativo da mudança do rosto para uma mudança do masculino para o feminino e vice-versa, ou do envelhecimento, que dizem que os russos estão utilizando de forma a obter esses dados. Então, isso é uma coisa muito doida, porque antigamente sua vida era simples, né? Então, você tinha alguns poucos dados de segredo na sua parte particular, mas as grandes empresas e grandes países, esses sim, né, tinham os seus segredos muito bem guardados. Tanto é que eles desenvolvem tanto espionagem como a ideia da contra-espionagem, oferecendo dados mentirosos, né, ditos sigilosos e mentirosos. E quando isso vaza por algum hackeamento, algum erro, aí é um caos total, como o Wikileaks, que aconteceu um tempo atrás, como as próprias gravações da Lava Jato, pelo aquele site obscuro lá, do Greenwood, o Intercept, tudo com um porquê atrás, né? Então, obter a informação é uma coisa maravilhosa. O problema é o que fazer com essa informação. Falando com um amigo meu a respeito de inteligência analítica, e isso é um aspecto muito interessante da sociedade corporativa, que eles transformam os dados recolhidos numa corporação em informação. Só que isso, se não tiver uma inteligência por trás, nada é. Quando ele coloca a inteligência artificial, analítica, para analisar esses dados e fazer a intercomunicação deles, criando uma informação, isso gera um conhecimento. E é aqui que a gente tem o ganho, né? Mesma coisa, a gente pode estudar um monte como fazer marketing digital para alavancar o nosso canal, estudar um monte, mas se a gente não conseguir conectar, isso a gente não gera um conhecimento. E isso é interessante quando a gente vê, por exemplo, essa lei geral de proteção,
uma necessidade absurda disso daí. Porque não é apenas uma coisa particular nossa ou de empresas que está sendo vazada. São dados que podem arruinar uma vida financeira, por exemplo, né? Não a sua reputação, né? Então, nessa esteira também vem um pouco da ideia das fake news, que dados que você acredita, que dados que você não acredita. O veículo é idôneo que lança essas reportagens. Só para fazer um parêntese, já termino, já te passo a bola. Eu lembro quando o Supremo liberou aquela gravação do vídeo do Bolsonaro com os ministros, que falou que ia ser um choque nacional, e não foi. Eu lembro que o Estadão, que é um jornal que eu assino, ele pegou um teco da fala do Bolsonaro e jogou na manchete que chega na tela do computador, como se aquilo fosse o que ele estava falando, e eu estava escutando ao vivo, né? O que eles estavam transmitindo ao vivo, a gravação, cara, em uma deturpação total do que foi dito. Então, é muito complicado hoje em dia que dados e informações a gente acredita, né? O que tu acha? Sem dúvida. O que se diz hoje em dia, Guilherme, é que os dados são o petróleo, né? Dado o grande valor que eles possuem. Esses dias até um conhecido meu me questionou, falou assim, olha, o Zé da esquina que faz entrega de bebida, de cachorro-quente, ele tem um aplicativo agora pelo celular, onde eu posso pedir direto pelo aplicativo. Isso tem cabimento, isso tem iFood e tal, não sei o quê. E eu expliquei para ele que, na verdade, talvez não seja essa a finalidade desse Zé da esquina que vende cachorro-quente e bebida, mas existe uma quantidade muito grande de empresas pequenas, que estão lançando aplicativos para vender seus produtos, mas que tem como pano de fundo a obtenção de dados. Isso é um elemento valiosíssimo, né? E que, como você bem falou anteriormente, se bem trabalhado através de uma inteligência, né, por trás, uma data analytics muito bem executada, isso tem uma importância tremenda, né? Muita gente não tem essa percepção, mas a nossa vida hoje, nossa rotina muitas vezes ela é influenciada por captura de dados, tratamento de dados e por grandes corporações, né? Nossas rotinas, nossos hábitos, muitas vezes a gente nem percebe, né? Então, o filme que você assiste no Netflix, a vontade que você teve eventualmente de consumir algum produto, você nem sabe que foi influenciado, né? Isso não vem de agora. Existe um caso já antigo, eu não me recordo agora qual que é a grande empresa varejista nos Estados Unidos, década de 80, eles sofreram um processo, né, de um pai, né, cuja filha recebeu, uma filha de 15 anos, adolescente, recebeu um prospecto por correio de propaganda de produtos para bebê, para crianças, fraldas, mamadeiras, etc, etc. Isso lá na década de 80. E depois ficou constatado que essa menina foi nessa grande rede varejista e comprou um teste de gravidez. Então, essa iniciativa dela já gerou um dado lá em 1980, lógico, uma proporção menor, né, dentro de um determinado mercado, dentro de uma determinada rede varejista, é uma coisa compartilhada e ampla como hoje, mas isso já gerou um dado capaz de fazer com que a empresa assumisse uma postura preditiva e já começasse a oferecer serviços e produtos relacionados a uma determinada compra que uma pessoa fez, né? E hoje isso é um negócio numa proporção inimaginável, né? Existem alguns dados interessantes, né? Fala-se, por exemplo, que um celular de um camelô de uma praia, por exemplo, ele acessa e trata e trafega dado em uma semana muito mais informação do que Napoleão Bonaparte teve acesso a vida inteira dele. Então, é um negócio, o fluxo de informação é gigantesco, né? Tem outros dados muito interessantes, né? Você veja só, a cada 15 minutos, a quantidade de informação que é gerada pela humanidade é de 20 petabytes, né? O que equivale metade das palavras escritas desde o início dos registros históricos.
né? Então, um negócio fantástico, um negócio... A cada 2 anos, o total de dados que são gerados pela humanidade dobra, né? Nós estamos falando aqui de uma progressão geométrica. Uma pessoa hoje processa mais dados em um único ano do que uma pessoa processou, teve acesso, né, em 1500 durante toda a vida dela. Então, são proporções absolutamente gigantescas, né? E por que surgiu essa Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, houve já o exemplo da Europa, né? A nossa lei é praticamente uma cópia da lei europeia, né? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a RGPD, né? Porque, de fato, a gente, além de dados relacionados à nossa rotina, aos nossos hábitos de consumo, existem dados que são sensíveis, inclusive, que merecem proteção. Você já imaginou, por exemplo, os dados referentes à tua saúde, né, que são coletados em laboratórios de análise e clínicas médicas, hospitais, são dados que, se vazarem, podem te causar um prejuízo, né, gigantesco. Então, uma das questões que são tratadas de maneira muito apropriada na Lei Geral de Proteção de Dados são os dados que são classificados como dados sensíveis. Então, dados relacionados, por exemplo, à sua condição de saúde, seu tipo sanguíneo, dados genéticos, dados relacionados à sua biometria, né? Dados relacionados à sua orientação religiosa, à orientação sexual, tudo isso são dados que são considerados absolutamente sensíveis e que, para serem coletados, merecem uma justificativa fundamentada, né? E merecem uma proteção adequada, porque se houver um vazamento, há uma penalidade muito grande para a empresa se houver um vazamento e, consequentemente, causar algum dano a você. Vou te dar um exemplo muito prático. Quando você vai em muitas academias, acho que a maioria delas, elas exigem que você use a tua biometria para acessar a academia, né? Essa biometria, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a exemplo do que acontecia na União Europeia, ela é considerada um dado sensível. Se a academia, por alguma razão, por uma invasão hacker, né, há uma captura desses dados e há um compartilhamento indevido desses dados, a penalidade é altíssima. Então, há que se ter um cuidado por parte das empresas. Qual a necessidade de eu capturar um determinado dado? A biometria, vamos pegar o exemplo da biometria. Por que eu, academia de musculação, não uso um cartãozinho de acesso, né, que é muito mais barato, né, é muito mais simples e não contém ali nenhum dado sensível, a não ser meu nome, meu RG? Por que eu não uso esse cartãozinho de acesso? Volto, né, um pouquinho na tecnologia e exijo a biometria. O risco tem que ser ponderado nesse caso, né? O risco de um vazamento desse dado, né, através de um ataque hacker, que é absolutamente possível, né? Eu já vi muitas... Ainda mais numa academia. Exatamente. Eu já vi pequenas empresas que nunca acharam que seriam objeto de ataque de hacker, tiveram seus computadores, seus servidores invadidos por hacker e tiveram prejuízos gigantescos. Hacker, inclusive, que exigiam um pagamento de um valor pecuniário, né, para não destruírem os dados ou não divulgarem indevidamente. Então, toda e qualquer pessoa ou pequena empresa, ela está sujeita a esse tipo de risco. Então, ela tem que ponderar, né, que se houver uma manipulação equivocada, um funcionário descontente ou um ex-funcionário descontente que resolva pegar esses dados, né, dos clientes que são tratados ali e divulgar indevidamente, ele pode ser penalizado de maneira muito séria e muito severa. E esses dados, Samuel, essas questões de tráfego de internet, para você ter acesso a determinadas características das pessoas, isso daí entrará ou entra já num dado de proteção ou não? Já que você se expôs na rede, então todo mundo pode se utilizar
desses dados que você disponibilizou? Por exemplo, tem um cara que oferece trabalho de marketing digital e aparece na minha timeline do Instagram falando o seguinte: ei, você, entre 35 e 45 anos, de Escorpião, ouvi dizer que o povo de Escorpião é um bom empreendedor. Cara, você que não é de Escorpião, você não recebeu isso daí. Agora, tá nos dados da rede do Instagram que eu, sendo de Escorpião entre 35 e 45 anos, o cara pegou essa fatia e fez uma publicidade para esse público aí. E é isso que eu queria te perguntar. Há uma linha tênue entre o que você pode se utilizar dentro dos dados de internet colocado nas redes e o que você não pode, ou não, é nebuloso ainda isso? É, isso vai muito, né, naqueles termos de privacidade que você clica sem ler, né? Os famosos cookies, né? Então, Uhum. esses cookies, eles são, na verdade, nada mais, nada menos do que dados relativos a o que você trafega, ao que você acessa dentro da rede, né? Existem maneiras e maneiras de proteger esses dados, né? Alguns cookies que você acessa, eles são utilizados no termo de privacidade, aí cabe a leitura desse termo, porque ninguém lê. Essa aqui é a grande verdade. Quando você vai acessar um Exatamente. site, alguma coisa, tem lá, ou baixar principalmente quando você baixa aplicativo, baixa programa, você tem lá um termo de privacidade em que você vai lá e clica sem ler. O ideal é ler, né? Se você tem essa preocupação, você tem que efetivamente ler. A maioria dos cookies que são utilizados, né, são para utilização apenas e tão somente naquela página. Então, você acessa lá a página de uma empresa, um determinado aplicativo, você dá um OK lá, se você ler, ele está lá dizendo que ele vai ser utilizado enquanto você trafegar naquela página, ou toda vez que você trafegar naquela página, né? Mas muitos desses cookies não. Muitos desses cookies, no termo de privacidade, você está liberando para ele ser utilizado em qualquer circunstância, né? O Google, por exemplo, se você tudo aquilo que você pesquisa, qualquer rede social que você vá acessar, vai lá aparecer alguma propaganda relativa a alguma pesquisa que você fez no Google, você demonstrou algum interesse, né? O Google é Isso. assustador, na verdade, né? Não, é absurdo. Esses dias eu recebi lá, enfim, eu tinha habilitado sem ler, não tomei o cuidado, tinha meu histórico de localização dos últimos 5 anos. As viagens que eu fiz, os hotéis que eu frequentei, os restaurantes que eu frequentei, e isso é utilizado comercialmente, Nossa, para né? caramba. Eu lembro que eu li um artigo a respeito, olha como vai longe o negócio, que eles estão fazendo uns testes com algumas Barbies, com tipo um aplicativozinho que vem dentro dela, que mostra qual é a frequência que a criança brinca com a Barbie, e aí, dependendo da frequência, se ela tem mais outros brinquedos maior, então sociocultural, quanto tempo, quais os horários que ela fica guardada, quais horários que ela é brincada, como que ela é brincada. Bicho, é assustador, porque aí você segmenta cada vez mais a sua propaganda, a sua área comercial para determinados públicos. A Siri, cara, esse ser humano que vive dentro do iPhone, bicho, é uma coisa absurda. Você fala alguma coisa. Outro dia eu e a minha namorada conversando sobre hotéis na Grécia lá, que, enfim, a gente estava viajando na maionese. Bicho, você abre eu abri o que foi, acho que meu e-mail, pim. Cara, é absurdo isso. É. É, Sem você perceber, você deu autorização para isso.
Exatamente. No meu caso, quando eu vi todo esse histórico, né, enfim, eu não tenho nada a esconder, não é nada disso, mas é algo incômodo você saber que tem um grande computador de inteligência artificial registrando todos os seus passos. E aí você consegue visualizar a opção, né? De fato, o Google te dá daí essa opção, quando ele te mostra esse histórico, você fala assim, eu quero desabilitar isso. Eu desabilitei, né? Não que isso necessariamente implique que o Google não tá vigiando o que eu estou fazendo. Porque onde você acessa o Google, você já tem não é garantia de nada. A única garantia que eu tenho é que eu não vou ter acesso a esse registro mais. Exato. Agora, uma coisa muito louca daquele desenho que você adora lá, o South Park. Uma amiga da André estava me falando sabe aqueles Alexa, que é tipo a Siri, só que é uma caixa de som grande, né? Sim. Aí, num episódio, um daqueles daqueles personagens lá falou: Alexa, ativar. Peça 20 ou 25 pizzas de pepperoni na minha pizzaria predileta e debite do meu cartão. Cara, pelos Estados Unidos inteiro chegaram pizza. Porque aqueles Alexa que estavam próximo da TV que eles estavam assistindo, que estava ligada, tá na ordem. Cara, já tinha o cartão de crédito lá, olha isso, onde chega, né? Onde chega. Por isso que é importante veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela confere uma proteção, né? Mas ela dá às empresas a possibilidade de justificarem o porquê daquela coleta de dados, né? E obriga as empresas de informarem as pessoas de que aqueles dados estão sendo tratados, né? Então, de certa forma, né, quando você clica nos termos de confidencialidade, dando o aceite, né, de certa forma, essa é uma manifestação que, pela lei, ela acaba sendo genuína, de vontade, né? E possibilita que as empresas tratem esses dados dessa maneira. O que, evidentemente, não significa que as empresas podem abusar, né? A questão da sugestão em páginas da tua navegação, da internet, né, é uma questão que é entre o aplicativo, o site e você, né? Passa a ser abusivo a partir do momento que essa empresa começa a divulgar para terceiros. Aí, evidentemente, essas empresas não têm autorização nenhuma para fazer, né? Mas essa utilização desses dados, principalmente voltados para hábitos de consumo, isso é uma coisa que veio para ficar, né? Então, a não ser que você efetivamente, toda vez que você vai acessar um site, você não deu aceite àqueles termos de privacidade, o que vai implicar que você não vai conseguir trafegar naquele site, porque daí a maioria dos aplicativos nem permitem a você que você acesse aquele serviço. Exatamente. Mas a não ser que você faça isso, você está dando essa possibilidade para essas empresas trabalharem esses dados dessa forma. É um lado, digamos assim, perigoso da tecnologia, mas também tem o lado do conforto, né, da comodidade, né, enfim. Quantas e quantas vezes a gente, né, você está lá, já aconteceu isso comigo, né, de eu pesquisar lá uma geladeira na internet e daí lá no Google Maps, quando eu estou andando de carro, aparece, tem uma geladeira tal que está na loja ali da esquina. Acaba sendo, de alguma forma, impressionante isso, né? Impressionante, mas é assim que funciona. A tecnologia é essa mesmo. Existe proteção, né? Existe proteção, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ainda ela vai entrar em vigor, né? Ela está no período de vacatio legis, mas é muito importante que nós, né, pessoas físicas, tenhamos cuidado, né, com o que a gente expõe na internet e principalmente aqueles aceites que a gente dá. Maravilha. Pô, Samuel, ótimo. Maravilha. Certo? Falamos semana que vem? Falamos semana que vem, Guilherme. Então, beleza. Um grande abraço. E cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.